E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Como é que você tá? Vamos conosco nessa jornada, mais um vídeo para você. Quero debruçar no texto de Deuteronômio, capítulo 29, quando no versículo 29 Deus fala assim: as coisas reveladas, elas são para os homens, e as coisas que não são reveladas são para Deus. O que significa isso? E no momento em que vivemos, no contexto atual, nós temos visto muita coisa que parece que você é o único que não sabe a Bíblia, mas não é verdade. É que existem muitas invenções atualmente. Então eu quero dar um alerta para você e pedir para você ficar bem ligado, porque eu postei uma vez um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão, que uma das coisas que Satanás faz é utilizar a própria palavra para tentar persuadir a nossa vida do nosso entendimento. Ou seja, quando o apóstolo Paulo diz ninguém os remova fácil do vosso entendimento, está dizendo sobre a convicção de nossa fé. Então, quando alguém apresentar para você qualquer tipo de questão ou invencionice, você saiba de uma coisa, aquilo que está na palavra é o que está na palavra. Deus não precisa, não precisa mais inventar alguma coisa, porque tudo já está feito. Então, quando alguém chegar para você e disser que, não, mas aí Deus me deu uma direção ou falou comigo desse jeito, mas não está na palavra. Quando Jesus disse assim em João capítulo 5, 39, examinar as escrituras, porque elas testificam de mim e cuidar nela na vida eterna, quem estava falando é Jesus. Então não tenha dúvida. Eu ouvi um pastor dizendo uma coisa absurda. Estava dizendo que Jesus tinha carro de praia, depois estava dizendo que os milagres de Jesus era como se fosse mágica. Só que não tem isso na Bíblia. Por isso, quando falaram assim, não, mas Deus fazia, Deus pode fazer tudo, pode mesmo. Mas não esqueça esse texto que eu estou te falando para você. As coisas reveladas, Deus já revelou para os homens. As coisas ocultas são para Deus. Ou seja, se Deus não revelou para a gente, é igual, por exemplo, como é que sucede? Há muitas perguntas no nosso meio, e uma delas é, por exemplo, como é que Jesus fazia os milagres? Entra nesse texto. As coisas reveladas são para a gente. As que não são, são para Deus. Se ele quiser te dizer como é que era quando nós fomos arrebatados, ele diz. Mas no presente momento, não tem nada descrito na Bíblia dizendo que, explicando para nós, porque milagre não se explica. Está no consciente de Deus. Agora, uma coisa eu sei: para operar milagres, precisa ter poder. E para operar milagres de fato, Deus tem que ser com aquela pessoa. Porque um dos questionamentos dos fariseus era: não pode, esse homem não pode fazer milagre se não vier de Deus. Ou seja, os milagres eles são restritos do próprio Deus. E aí tem algumas coisas que você pode de repente, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar quando alguém ora para o santo lá e depois é curado? Escute, falar uma coisa aqui que eu aprendi na caminhada e com base bíblica. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, quando ele fala assim que James e Jambres eram dois magos lá do Egito, eles resistiram a Moisés. Paulo estava falando que de Alexandre, estava falando dos amigos que estavam com ele. O que aconteceu nesse momento e por que Paulo faz essa menção? Porque naquele momento, no Egito, quando Moisés ele jogou a serpente, o que aconteceu? Satanás reproduziu duas serpentes. A única diferença foi que a serpente de Moisés engoliu as outras, mas o Satanás não reproduziu. Uma parecida não tinha o mesmo poder. Não era a vinda do próprio Deus. Tanto é que
a serpente de Moisés eliminou as duas. Então, muito cuidado com essa questão de quando uma pessoa diz para você, ah, não, eu executei, não, eu orei para A, para B e aconteceu um milagre. Cuidado com isso. Muito cuidado. Em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia fala sobre os dons. E uma das coisas que fala sobre o dom de discernimento, para discernir espíritos. Porque eu e você precisamos estar bem alerta com essa questão. Então, os milagres, ele é exclusivo de Deus. Os verdadeiros milagres. E é milagre, milagre. Cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto aí muitas pessoas com dúvidas acerca da operação dos milagres de Deus ou acerca de como aconteceu. Você não precisa saber como aconteceu, você só precisa crer que aconteceu, que o próprio Deus, através do seu poder, realizou o milagre. O que está na Bíblia não muda. Então, eu e você precisamos tomar muito cuidado com essa questão. Outra coisa que tem acontecido é muito debate acerca de coisas que não vão edificar. Tem coisa que está tendo debate, não tem edificação nenhuma. É crente lutando com crente, mas o reino, na verdade, está ficando de lado. Estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. De vez em quando é bom você fazer um debate de ideias, é importante sim. O problema é quando isso acaba virando um hábito. E a Bíblia diz que esses debates, muitas das vezes, só são para a perversão dos que ouvem. Ou seja, tem pessoas ficando mais confusas do que mais entendidas sobre essas questões. E cada dia um quer melhorar. Ontem eu vi, quer ser melhor que o outro na questão. Eu ganhei o debate, ou eu falei, e esse daí que achava ser o máximo, tá vendo? Acabou sendo envergonhado. Cuidado com isso, porque eu e você temos que ter uma questão na nossa vida. Se eu e você estamos corrigindo alguém, mas está corrigindo com amor e a intenção sua é edificação, a Deus seja glória. Agora, se você está corrigindo alguém e está corrigindo, querendo tripudiar sobre essa pessoa ou mostrar que você sabe mais, Deus não está sendo glorificado. Então, automaticamente cumpre aquilo que a Bíblia diz em Lucas. Com a mesma medida que você medir, você será medido e ainda vão acrescentar um pouco mais. Então eu e você precisamos tomar muito cuidado que você vê um bate-boca aí na internet, vê um bate-boca nas igrejas, dizendo que a igreja de A é melhor, a de B é melhor, aí sim vai. Fulano, mas na minha igreja pelo menos, graças a Deus, não tem isso. Escute, toda igreja tem problema, todo ser humano tem problema. A diferença nossa é que uns alcançaram aquilo que Deus quer para a sua vida e outros ainda não alcançaram. E isso é uma briga muito grande, porque a caminhada é um processo de santificação. Tem coisas que eu entendo, tenho compreensão na palavra de Deus, que tem pessoas que não têm. Agora, por causa desse motivo, eu tenho que chegar e estar sempre debatendo com aquela pessoa? Não. Eu sempre falo com as pessoas o seguinte, tento corrigir a rota errada para que aquela pessoa acerte e seja melhor lá na frente. Agora, não é para tentar bater nele, para tentar humilhá-lo ou de repente chegar e fazer com que ele venha se desestimular a fé. Não é essa a questão. Então quero que você entenda, as coisas reveladas são para os homens, ocultas para Deus. Deuteronômio 29, 29. Saiba disso. A caminhada sua com Deus depende disso. Porque cada dia mais as pessoas inventam que tem coisa na Bíblia que não está. Ou dizem que Deus revelou a ele algo diferente. Cuidado com essa questão. É claro que eu sou tenho muito ressalva, mas a gente precisa crer nos homens de Deus. Ele falou, por exemplo, eu lembro do Davi Miranda, quando disse que a televisão era o caixote do capeta. Ele, naquele momento, foi ridicularizado. Mas hoje nós vemos que assistir televisão hoje, meu Deus. Era uma visão que Deus deu? Deus deu uma revelação a ele para avisar o povo. Ninguém aceitou? Não, mas a verdade é que ela está
fazendo sua arruaça. A televisão conseguiu perverter o comportamento e traçar ideias diante de muitas pessoas. São coisas como essa. Então eu quero dizer para você no dia de hoje que você abra o seu olho, fique alerta e não deixe se persuadido por qualquer coisa. Leia a palavra de Deus. Se você não tem força para ler, eu lembro de eu tenho uma live que eu faço todo dia, pela manhã, lendo a palavra e orando, 7 horas da manhã, e uma das pessoas que entraram na live, eu lembro até hoje, lá do Piauí, Eulália, ela disse que não conseguia ler a Bíblia. Eu falava, vem conosco. Por quê? Porque às vezes você não consegue ler a Bíblia sozinho, mas de repente tem alguém que esteja junto com você, você acaba se estimulando. Porque a Bíblia diz assim, é melhor estar dois juntos, porque se um cai, outro levanta. Então, a companhia é importante. Então, que você quer ler Bíblia, leia a Bíblia, porque só vai escapar quem realmente conhecer a Escritura. E outra coisa, orar. Orar é fundamental. Orar não é a armadura de Deus. Orar já é a guerra, já é a batalha. Então, orar é necessário. Vamos estar sempre orando. Ora para comer, ora para sair de casa, ora para ir para a igreja. Ore sempre, que pelo menos você vai ter o sinal de Deus se alguma coisa fora daquilo que você planejou e aconteceu, for acontecer, porque Deus vai te avisar. Então eu queria deixar isso para você dizendo o seguinte: se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue conosco esse canal, vamos conosco nessa jornada. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida.